tornando-se uma mulher alegre. Capítulo 3. Avaliando o que está acontecendo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago 1:2. Todos encontram e experimentam provações. Porém, as mulheres matriculadas em meu curso bíblico noturno sobre o livro de Tiago me ensinaram novas dimensões de tribulações, à medida que começamos a buscar o caminho de Deus por intermédio delas. Quando terminamos de estudar o capítulo 1 de Tiago, na primeira noite de aula, dei-lhes esta tarefa. Durante uma semana, escrever um diário de suas provações, contando como foi o processo e o resultado ao decidir considerá-las como alegria. Eu não estava preparada para que essa pesquisa fosse transformadora de vida para as alunas ou que elas tomassem a tarefa tão a sério que na semana seguinte os registros entregues tinham pelo menos 5 páginas. As alunas listaram todas as suas provações, anotando todas as ocorrências de cada dia durante a semana inteira. O registro de uma mulher sobre o problema número 1 partiu realmente meu coração. O marido fora promovido no emprego, algo que envolvia uma grande mudança, com os filhos, os bens e os animais de estimação para o outro lado do país. A fim de estabelecer-se na Califórnia, ela teria de deixar para trás casa, igreja, família e amigos. Semanas depois da mudança, esse marido e pai decidiu abandonar a família, deixando a pobre mulher desolada como mãe sozinha em uma terra estranha. Agora, sua tarefa na aula bíblica era considerar todas as suas provações como grande alegria durante uma semana. Ela ficou imaginando se poderia levar a cabo tal incumbência. Daqui a pouco, continua a história dela. Por enquanto, vamos voltar à minha aula bíblica. De volta à escola. Encarando as provações da maneira errada. Certa noite, perguntei àquelas mulheres em minha classe: como as pessoas podem responder de modo errôneo às provações? Veja a variedade de reações e pensamentos errados, não bíblicos, que elas apresentaram. Pensar que Deus deve estar me castigando. O que fiz agora? Pensar que Deus deve estar me julgando. Deus deve estar zangado comigo. Pensar que Deus me esqueceu. Ele me voltou as costas, não está olhando para mim, não sou importante para Ele. Pensar que sou inferior a outros. Não sou tão boa quanto os outros cristãos. É por isso que devo sofrer deste modo. Pensar que a aprovação tem a ver com a falta de amor. Deus não me ama mais. Pensar que a tribulação é algo de que devo livrar-me logo, passar por ela rapidamente ou manipulá-la. Rápido? Como posso terminar isso? Pensar que a tribulação é algo de que devo envergonhar-me. O que os outros irão pensar? Se alguém descobrir, vai manchar a minha reputação. Essas conclusões errôneas podem levar a reações emocionais como essas. Questionamento: por que eu? Isso só acontece comigo. Culpar outros, culpar Satanás, interrogar Deus. Por que, Senhor? O que está fazendo? O que há de errado comigo? O que está errado em minha vida? Entrar em depressão. Onde está o meu pano de saco? E onde posso colocar as mãos nas cinzas? Acovardar-se com apreensão e temor. Medo de dar um passo ou fazer um movimento. Não tenho coragem de sair de casa. Alguma coisa pode acontecer comigo. Ficando irada com Deus, com outros e consigo mesma. Como o Senhor pôde fazer isso comigo? Estou cansada dessas pessoas. Nunca faço nada certo.
Melhor esquecer o cristianismo. Espanto e incredulidade. Pensei que ser cristã significava ser feliz e ter uma vida livre de problemas. Frustração. Isto é ridículo. Posso viver melhor sem isso. Atribuir mal a Deus ao pensar que Ele se compraz em nosso sofrimento. Está se divertindo, Deus? Desconsiderar a provação. É questão de destino, coincidência, algo que aconteceu, um pouco de má sorte. Limitar Deus. Sei que Ele sabe e se importa, mas acho que não pode impedir que essas coisas aconteçam. Ou talvez não consiga detê-las. Encarar as provações como uma irritante interferência ou interrupção. É apenas um problema desagradável que precisa ser suportado. Espero que a essa altura você tenha decidido seguir as instruções seguras de Deus para lidar com as provações e suportá-las, descobrindo e trilhando gloriosamente o caminho dele. Se você é responsável por algumas dessas avaliações erradas sobre as suas tribulações e algumas das respostas listadas, saiba que não está sozinha. As mulheres de minha classe e eu preparamos essas listas baseadas em experiências pessoais. Sei que a graça de Deus vai capacitar você a examinar as suas provações da perspectiva dele. Você está seguindo as instruções de Deus para considerar cada provação como alegria? Ótimo! Qual é, agora, o próximo passo para ser uma mulher alegre? Conhecendo a verdadeira alegria. Tiago nos diz isto em 10 palavras. Ele afirma que não devemos apenas avaliar o conteúdo de cada provação como sendo alegria, mas acrescenta também uma pequena palavra com uma grande mensagem. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Toda alegria significa alegria pura, sincera, no mais alto grau. Alegria genuína. Somos exortadas a considerar cada provação como nada senão alegria. A mulher piedosa irá considerar suas provações como inteiramente alegres, mesmo em meio à tristeza. Da mesma forma que a mulher faz a sua escrituração, analisa cuidadosamente e avalia o que está acontecendo em sua vida, colocando deliberadamente cada aprovação na coluna alegria, ela também determina que é totalmente alegre. Alegria pura. Toma a decisão de avaliar cada aprovação como contendo somente alegria. Essa avaliação é feita por meio dos olhos da fé, com a decisão de avaliar cada aprovação terrível ou trivial como toda e nada senão alegria. Quando eu era estagiária no programa de evangelismo em minha igreja, memorizei vários versículos bíblicos para usar quando fosse comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma dessas passagens era Abacuque 1:13, uma declaração sobre a pessoa e a natureza de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Em outras palavras, os olhos de Deus são puros demais para contemplar qualquer mal. Com o intuito de ilustrar este versículo, fomos ensinados a imaginar um galão de tinta branca pura. A seguir, devíamos pensar sobre o fato de que um pingo de outra cor, ainda que mínimo, fosse colocado naquele galão de tinta branca pura, ela não poderia mais ser branca. Mesmo que fosse uma gota de branco sujo, o galão não seria mais branco puro. Veja suas provações através dos olhos da fé e creia com um coração fiel que há nelas apenas alegria. Com esse exemplo em mente, recorde a imagem do contador. Ele não olha para cada soma avaliando-a
em uma escala ou tentando adivinhar. Não. Aquele único item é 100% um débito ou 100% um crédito. Você precisa então, da mesma mentalidade, avaliar suas provações. Recuse usar qualquer escala. Por exemplo, uma escala de 1 a 10. Além desses 100%. Acredite que cada aprovação não é nada senão alegria, alegria pura. Veja as suas provações através dos olhos da fé e creia com um coração fiel que não há uma gota ou sinal de qualquer coisa em suas provações além de 100% alegria pura, sem restrições, genuína. Esse processo de avaliação é uma disciplina. Registrei essas palavras de meu antigo pastor, John F. MacArthur, em meu diário quando ele discorreu sobre Tiago, capítulo 1, e a alegria genuína que pode ser nossa. Avaliar uma aprovação como sendo alegre é algo que o cristão deve disciplinar-se a fazer, porque a alegria não é a resposta natural dos seres humanos às dificuldades. Ele deve assumir o compromisso consciente de enfrentar cada aprovação com uma atitude alegre. Alegrando-se, custe o que custar. Já mencionei o apóstolo Paulo e seu sofrimento. Veja agora alguns exemplos de suas muitas dificuldades. Em 2 Coríntios 11, 23 a 27, Paulo relata: Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Quanto sofrimento, quanto abuso, quanto perigo, quanta traição. Todavia, foi o mesmo Paulo que falou tantas vezes de alegria. No livro de Filipenses, algumas vezes mencionado como a Epístola da Alegria, escrita quando Paulo se achava preso, Paulo exultou: Com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Filipenses 1:18. Alegrai-vos no Senhor. Capítulo 3:1. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Capítulo 3:3. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Capítulo 4:4. O Deus da paz será convosco. Capítulo 4:9. Dando um passo à frente. Há vários tipos de caminhos por entre a paisagem. Um deles é uma subida em degraus, que exige muita atenção para não cair. Sua tarefa, considerar cada aprovação como alegria, é uma das pedras que Deus colocou cuidadosamente para levar você pelo caminho que Ele traçou em meio às suas tribulações. Enquanto refletia sobre a alegria genuína, alegria pura, alegria verdadeira, alegria completa e total, alegria absoluta, plenitude de alegria, compreendi que tenho a tendência de considerar a aprovação como sendo 9/10 de alegria e reservar 1/10 especial de sofrimento para mim mesma. Alguma coisa em mim gosta de guardar parte de um problema para entristecer-me.
para atenção pessoal, para conversar com outros, para a autopiedade, para nutrir um complexo de mártir ou uma atitude pobre de mim, que algumas vezes me dá grande prazer. Gosto em certas ocasiões de sentir pena de mim mesma, pelo menos um pouco. Todavia, aqui está o meu Deus onisciente que promete a mim e a você plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Instruindo-me em termos incisivos a considerar minha provação como motivo de toda alegria. Está lembrada da aluna abandonada pelo marido depois de uma mudança para longe? Veja como ela avaliou suas provações. Se a Bíblia não afirmasse em Tiago 1:2 para considerar como motivo toda alegria o passardes por várias provações, eu certamente não teria me engajado no processo de disciplinar minha mente em obediência como faço agora. Por causa da tribulação em minha vida, neste período, estou buscando o coração, a mente e a vontade de Deus, agarrando-me a Ele como nunca. Sou grata por ter sido ensinada a fazer isso, considerar tudo como alegria e perseverar na fé. Caso contrário, o sofrimento, a dor e a confusão seriam insuportáveis. À medida que confiei neste versículo e em outros nessa semana, procurei obedecer e contar as alegrias. Vejo a mão de Deus trabalhando fielmente em minha vida enquanto fala por intermédio daqueles a quem ama e chamou. Venho procurando viver de acordo com o chamado dele, com mais fervor que nunca. Estou aprendendo as verdades dele de maneira mais profunda do que já conhecera anteriormente. Vejo relacionamentos crescendo em áreas que eu nunca teria escolhido ou esperado, com grandes oportunidades para compartilhar quando a minha alegria e força surgem. Posso me importar mais com os outros que estão sofrendo, porque agora conheço o sofrimento, a dor, a rejeição. De alguma forma, posso identificar-me melhor com a rejeição suportada por Jesus e amá-lo mais profundamente. O desejo de meu coração é ser uma cristã amadurecida, servindo ao meu Deus de todo o coração e mente. Vou considerar também como motivo de toda a alegria o fato de que Ele me ama e se importa o suficiente comigo para provar-me e fazer-me crescer. Essa é uma mulher que está descobrindo o caminho de Deus através de uma terrível provação. Tenho de admitir que fico muito admirada ao ver a força e o crescimento dela no Senhor. Quero o que ela tem. Desejo a proximidade de Deus e a poderosa dependência dele experimentada por ela. Quero ser a mulher realmente alegre e madura que ela está se tornando. Uma mulher que olha para frente com plena energia e alegria genuína, apesar de extremas dificuldades. Se eu pudesse realmente alcançar este nível de alegria e maturidade, qualquer provação valeria a pena. Você quer avançar em seu crescimento? Caso positivo, entregue-se à tarefa que eu e minhas alunas tivemos de fazer. Durante uma semana, faça um diário de suas provações. Decida seguir o belo e prático caminho de Deus em meio às suas provações. Depois, avalie-as da perspectiva de Deus. Decida considerá-las como motivo de toda alegria e registre os resultados positivos obtidos ao tomar essa decisão piedosa. Escolha seguir o belo e prático caminho de Deus, através de suas provações. Ele colocou cuidadosamente os degraus para você. O primeiro, sendo uma atitude jubilosa. O caráter não pode ser desenvolvido na inércia e quietude. Só mediante experiências de provação e sofrimento,
a alma pode ser fortalecida, a visão se aclara, a ambição é inspirada e o sucesso alcançado. Helen Keller.